Boa noite. Bem-vindo à nossa 27ª Conferência Missionária. O tema de 2017 é Venha o teu reino entre todos os povos. E, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Gente, eu vou orar agora. Baixei a cabeça, por favor. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, que temos a oportunidade de estar aqui. Abençoa cada um aqui, toca o coração de cada um com a palavra de hoje. Abençoa os missionários e dê forças a eles que estão pregando o teu evangelho no mundo. Perdoa nossos pecados que temos cometido até mesmo sem pensar. E em teu nome que eu oro, amém. Querida Igreja Presbiteriana de Brasília, boa noite. Que a paz, o amor, a alegria do Senhor, o Senhor das missões, o Senhor do universo, esteja comigo, com você, nesta noite, durante esses dias que estão por vir. Amém? Eu gostaria de fazer uma pequena apresentação sobre a nossa 27ª Conferência Missionária, antes de passar a palavra para o nosso cantor e preletor. O ano era 1986. O pastor efetivo desta igreja era o nosso querido e amado reverendo Adail Sandoval. Quando a Igreja Presbiteriana de Brasília deu início à sua primeira conferência missionária, organizada pelo então reverendo João Barbosa de Oliveira Júnior. De lá para cá, quase que anualmente, nossa igreja tem realizado este evento e assim despertado um arraigado sentimento de amor e compromisso pela obra missionária nos seus membros. Hoje, a IPBSB colabora financeiramente com mais de 60 iniciativas, quer sejam missionários no campo ou projetos específicos de agências missionárias. Tudo isso espalhado por 16 estados brasileiros, e em 16 países, em 4 continentes, incluindo aí nações que vivem sob regimes ditatoriais totalmente fechados ao Evangelho. O nosso vídeo mostrou um pouco desse panorama e aonde eles estão. Hoje, queridos irmãos, pela graça insondável do nosso Deus, iniciamos a 27ª Conferência Missionária com o tema Venha o teu reino entre todos os povos. Queria convidar toda a igreja a falar comigo, com todos juntos, o tema da nossa conferência. Vamos lá? No 3, tá? 1, 2, 3. Venha o teu reino todos os povos. Amém. Temos trabalhado arduamente e com muita alegria nesses últimos dias para oferecer uma conferência que venha motivar toda a igreja a viver uma cultura missionária, entendendo que a última comissão de Jesus foi para que fizéssemos discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele, Jesus, havia ordenado. Mateus 28, 18 a 20. Queridos, mais que uma ordem, essa missão é um grande privilégio para todos nós. E diante da ordem de um Deus, só existem 2 opções: ou a ignoramos, ou a obedecemos. Como diz o Dr. John Edmond Haggai, seu último comando deve ser o nosso primeiro compromisso. Nós vamos ter a alegria de receber, nesta noite, para nos trazer aqui um louvor agradável ao Senhor, o nosso querido irmão Eleazar Araújo, mais conhecido como Zazo. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma informação importante aos queridos irmãos. No banco onde você está sentado, certamente você vai ver uma espécie de um envelope que foi feito especialmente para essa conferência, e aonde aí os irmãos da igreja e aqueles que nos visitam
terão o privilégio de fazer alguma oferta, alguma colaboração, hoje e amanhã, e colocar essa oferta numa caixa que nós temos ali no final, o gasofilácio. Se o irmão quiser, achar melhor entregar uns dos diáconos da igreja, sendo que no domingo, pela manhã e pela noite, nós teremos uma oferta especial voltada exclusivamente a missões. Mas, como eu estava falando, nosso irmão Zazo, por gentileza, Eleazar Araújo, é isso, Zazo? Casado com a querida Doca, segundo ele acabou de me dizer, são casados há 34 anos, bênção de Deus. Eles têm 2 filhos e, ele falou ali todo orgulhoso, uma netinha. Os Zazo, de vez em quando, vem aqui na nossa igreja, a brilhantar a nossa igreja, louvando ao Senhor juntamente conosco, e ele foi convidado e recebeu esse convite, né, com muito carinho, logo que nós o convidamos, e ele vai estar conosco nesses 3 dias, nesses 4 momentos da conferência, hoje, amanhã à noite, domingo pela manhã e domingo pela noite, acompanhado de sua excelentíssima e querida esposa Doca. Que Deus possa usá-los grandemente para a sua honra e a sua glória. Amém? Zazo, por favor. Boa noite, amada igreja. Você pode ficar de pé para que a gente louve ao Senhor juntos. Nós vamos cantar algo que diz que tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor, a honra, a glória, a soberania, a majestade, a obra é do Senhor, tudo é dele, a igreja é do Senhor. Amém? Aleluia, salvação e glória. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, levantai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia. Vocês, salvação. Mais uma vez, aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, levantai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dar
anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, vocês estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar, muito obrigada. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de passar uma informação. É que alguns já devem ter observado, aqueles que chegaram um pouco antes, passaram ali pelos corredores, nós temos a apresentação de algumas agências missionárias que comumente vêm à nossa conferência, tá? E, ao final do nosso momento aqui no templo, os irmãos vão poder visitar e obter informações sobre e como funcionam essas agências. Nós temos ali o stand do Palavra da Vida, da agência AMID, do Asas de Socorro, Além, Missão Vida e do SEM. Eu gostaria ainda de que os nossos queridíssimos irmãos missionários, que porventura estejam presentes aqui no templo, que ficassem de pé, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Os nossos visitantes também poderão conhecer vocês. Missionários, tem alguém aqui? Ou estão todos lá? Opa, tem ali um casal, mais ali. Ótimo, excelente. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês grandemente. Amém? E eu gostaria de aproveitar o momento, como nós fazemos de costume, eu particularmente convidei alguns amigos. Você convidou alguém para a conferência missionária? Acho que sim, hein? Convidei alguns amigos, colegas, familiares não, que os meus moram um pouco longe daqui, né? E, inclusive, um amigo meu, Guilherme, trabalha comigo, está nos dando aqui a honra da sua presença. Eu queria que os nossos queridos irmãos que nos visitam, de preferência aqueles que estão aqui pela primeira vez na igreja, ficassem de pé para que a igreja pudesse conhecê-lo e dar-lhe um abraço. Você pode ficar de pé, por favor, Guilherme? Mais alguém? Aqui, uma senhora, outra aqui. Deus seja louvado. Mais alguém? A irmã aqui. Receba um abraço da nossa igreja, em nome do nosso pastor, do conselho. Deus abençoe você grandemente. Obrigado, pode sentar. E que nessa conferência Deus possa falar com você de maneira tremenda. Queridos, está conosco nesta noite uma pessoa especial. Eu tive o prazer de conhecer esses dias. Inclusive, ele achava que eu não existia, ele achava que eu era só no WhatsApp. E hoje ele viu que eu sou de carne e osso. Foi convidado para a nossa igreja, para estar aqui na nossa conferência e nos aí abrilhantar com o seu conhecimento. O querido reverendo Norval da Silva. Eu fiquei sabendo, inclusive, que ele é Oliveira Silva também. Até achei que ele era parente meu. E ele é nascido na Bahia. Ele é missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT, e da Missão Além. Ele atua entre indígenas há 27 anos como tradutor da Bíblia. Ele é casado, e segundo ele, muito bem casado, com a dona Laudiceia, e pai de 3 rapazes, um rapaz, né? O Lucas, a Carol e a Sara. Reverendo Norval, ele é consultor de tradução e coordena o trabalho indígena da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, fiquei sabendo ontem, eu acho, que ele é formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, na cidade querida de Recife, onde nosso pastor Adail se formou e onde eu também tive o privilégio de estudar teologia. Ele tem mestrado em exegese bíblica e linguística pelo Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. É pastor presbiteriano há 28 anos. O filho dele, Lucas, é casado com a Priscila, e eles também
agora tem uma netinha, a Elisa. Então, eu gostaria de chamar aqui, à frente, por favor, reverendo Norval. Tá bom. Antes do pastor Norval vir aqui, nós vamos ter uma participação especial da nossa querida União Presbiteriana da Juventude, a nossa juniores, nossa querida UPJ, eles estão ali ansiosos, e eu fiz questão de fazer isso só para eles ficarem mais ansiosos ainda. Eles achavam que eles não iam se apresentar, mas eles vão se apresentar sim. Então, com vocês, a UPJ da Igreja Presbiteriana de Brasília, que vai nos apresentar uma esquete. Amém? Querida igreja, a palavra de Deus nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele em que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Mas o Mestre Jesus já ordenou à sua igreja, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mundo hoje tem uma população de mais de 6 bilhões de pessoas. Desses, cerca de 60% nunca ouviram falar de Jesus. De todas as línguas do mundo, 62% não têm a Bíblia traduzida. Na janela 1040, temos 62 países que comportam cerca de 50% da população mundial, das quais 1,8 bilhões nunca ouviram falar de Jesus, isto é, não têm acesso ao Evangelho. Na janela 1040, há 28 países muçulmanos, 7 nações budistas, 3 marxistas e 2 países hindus, formando o maior aglomerado de povos não alcançados. Ali está a maioria dos seguidores de 3 grandes religiões do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. De cada 10 pobres na Terra, 8 estão naquela região. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Você não conhece a janela 1040? No centro do nosso mundo, vive um grande número de povos não alcançados, compreendido numa porção retangular, identificada como janela 1040. São 10 graus de longitude e 40 graus de latitude acima da linha do Equador. Antes de 1989, essa região era conhecida como Cinturão de Resistência, cobrindo o norte da África, Oriente Médio e Ásia, sendo formado um retângulo. A janela cobre a área de maior necessidade espiritual e também física do mundo. Grande parte dos governos se opõe ao cristianismo. Aproximadamente 95% das pessoas menos alcançadas pelo Evangelho são habitantes da janela 1040. E entre os 52 países menos evangelizados do mundo, 31 estão nela. Ou seja, na janela 1040 se encontra 95% dos povos não alcançados, 80% dos mais pobres do mundo. Mas somente 10% da força missionária trabalha lá. São enviados tantos missionários, será que ainda é preciso mais? Vamos ver exemplos de relatórios missionários de alguns países. Vamos começar pela Coreia do Norte. Coreia do Norte. A Coreia do Norte lidera a lista mundial da perseguição pelo 15º ano consecutivo. O país é o mais fechado do mundo. Cristãos tentam esconder sua fé para evitar serem presos e enviados para campos de trabalho forçados. É esperado que os cidadãos adorem somente a família Kim, que governa o país há quase 70 anos. Igrejas não podem existir. Reunião com outros cristãos são perigosas. É altamente arriscado ler a Bíblia ou expressar a fé cristã. Ore por perseverança aos cristãos que sofrem em prisões, campos de trabalho forçado e áreas remotas, que eles consigam testemunhar de Cristo. A língua oficial da Coreia do Norte é o coreano. Se não há quem pregue. Somália. A Somália ocupa o 2º lugar entre os países mais perseguidos do mundo. Mergulhada em uma guerra civil sem fim, a Somália está no topo da lista dos 10 mais perseguidos desde 1993. Segundo a Constituição somália, o Islã é a religião do Estado e qualquer propagação de outras religiões é proibida. Os cristãos somalis não podem se reunir, pois se forem pegos lendo a Bíblia, enfrentarão sérias consequências. Ore pela proteção dos fiéis, que encontrem estratégias em Deus. A língua oficial
da Somália é o somali. Oi, rambalho. Como crerão se não há quem pregue? Síria. A Síria ocupa o 6º lugar na lista mundial de perseguição 2017. A pressão sobre os cristãos é particularmente extrema em áreas controladas pelo Estado Islâmico e rebeldes islâmicos. Outro fator é a dificuldade de receber informações concretas de um país atolado no caos da guerra civil. A maioria do país é muçulmana, sunita, e os equívocos sobre o cristianismo são difundidos em toda a nação. A língua oficial da Síria é o árabe. Oi, Manhaban. Como virão se não há quem pregue? Índia. Ocupa a 15ª posição na lista mundial de perseguição. Desde maio de 2014, a Índia está sendo governada pelo Partido do Povo Indiano. Como resultado, o hinduísmo radical, que já esteve presente no governo anterior, tem aumentado. Interceda pelas meninas cristãs colocadas sob prisão domiciliar por suas famílias por causa da sua fé. Que elas sejam encorajadas por Cristo e que suas famílias conheçam ao Senhor. A Índia tem 2 línguas oficiais, o hindi e o inglês, com 20 outras reconhecidas oficialmente na Constituição do país. Oi, namastê. Como virão se não há quem pregue? Kaiseve ek padeshak kobina sumsa sumsarie. China. A China ocupa a 39ª posição na lista mundial da perseguição em 2017. A fonte de perseguição continua sendo o governo comunista, que controla todas as atividades religiosas em igrejas registradas ou não, e em igrejas até mesmo reconhecidas pelo Estado. Apesar disso, a igreja cristã na China continua crescendo. Na China, geralmente pastores e irmãos em Cristo estão sendo presos em regime de trabalho forçado para não professarem a sua fé. Peça a Deus para que Cristo se revele aos oficiais de governo que procuram controlar a igreja. A China tem milhares de dialetos e diversas línguas regionais. Oi, ni hao. Como virão se não há quem pregue? Colômbia. A Colômbia não se localiza na janela 1040, mas ocupa o 50º lugar na lista mundial de perseguição desde 2017. Durante décadas, grupos armados ilegais se opuseram fortemente aos cristãos. Eles consideram os cristãos espiões, inimigos, que fornecem informações para outros países. Por essa razão, os grupos não permitem que os cristãos ocupem seus territórios. Ore por nossos vizinhos colombianos. A língua oficial da Colômbia é o espanhol. Olá, olá. Como virão se não há quem pregue? Como ir se não há quem predice? Rússia. A Rússia ainda não é um país com pontuação suficiente para fazer parte dos 50 países que são classificados por perseguir cristãos, mas está bem perto, ocupando a 57ª posição este ano. Embora os problemas sejam um pouco diferentes por lá, aqueles que optam pelo cristianismo precisam entender que as igrejas ortodoxas russas são a maioria, fazendo predominar a união entre a igreja e o Estado. Em suas orações, interceda pela igreja na Rússia. Olá, Privet. Como virão se não há quem pregue? Japão. O Japão é um país que se concentra dentro da janela 1040. No Japão, há apenas 0,3% de cristãos evangélicos. Os japoneses têm como maiores religiões o shintoísmo e o budismo. Mesmo com a prosperidade e os avanços, o povo japonês continua sendo pobre espiritualmente. Continua necessitando de Cristo e do Evangelho. O Japão está entre os países com mais altos índices de suicídio. Chegaram a ter um ano com 32 mil suicídios. Boa parte dos jovens diz não haver sentido na vida e nem se importar com a sua própria existência. Não há restrições religiosas no Japão, mas em meio a toda essa sequidão espiritual, há aproximadamente um missionário para cada 56 mil japoneses. O povo japonês precisa de Cristo. Olá, konnichiwa. Como virão se não há quem preguem? Karera wa domo you ni sekyou sezu ni kikanakereba narimasen ka? Os povos clamam, porque todo aquele que invocar em nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E nós, a igreja local, o que estamos esperando? Mas o que podemos fazer? Quem quer se comprometer e como fazer? Queremos cumprir a ordem do nosso Mestre Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aquela parte era só dele. Finge que é só dele. Gente, que lindo, né? E ainda dizem que na igreja presbiteriana não se fala línguas estranhas, né? E ainda bem que temos um pastor hoje que é formado em linguística, e ele disse que vai traduzir tudo para a gente daqui a pouco. Queridos, eu já apresentei o pastor Norval, e agora eu gostaria de chamá-lo aqui e orar com ele e por ele. Vamos orar, queridos? Senhor, nosso Deus, Senhor da igreja, Senhor do universo, Senhor das nações, Senhor das missões, nós já estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na Tua igreja e nesta igreja local. E agora, Pai, queremos louvar, bendizer o Teu nome pela vida do Teu servo, reverendo Norval Oliveira, a quem o Senhor separou para pregar o Teu evangelho em todos os confins do mundo. Estamos felizes pela sua vida, pelo seu ministério, e oramos neste instante, Senhor, que o Senhor possa usar o Teu filho, o Teu servo, grandemente, nesta noite e nas noites que virão, para nos desafiar, Senhor, para nos tirar do comodismo, para nos fazer servos do Senhor e com as nossas vidas possamos ser usados por Ti, sendo missionários aonde quer que estejamos. Usa o Teu servo, que o Teu nome seja glorificado e que a igreja seja impactada. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus em ramu muhara na itipaya mo awanun tamiawanho. É a minha versão do que eles disseram em cada uma daquelas línguas. E eu estou falando exatamente isso. Se não houver pregadores da palavra de Deus, como as pessoas vão ouvir? E falei na língua auaguajá, uma língua tupi-guarani,
falada por aproximadamente 500 pessoas na região da pré-Amazônia brasileira, no estado do Maranhão, onde estamos servindo ao Senhor nos últimos 13 anos, traduzindo o Novo Testamento e plantando uma igreja no meio daquele povo que, até a nossa chegada lá, não havia sequer ouvido a menção do nome Jesus. E Deus tem nos dado a graça de ver uma igreja nascer e ter o privilégio de batizar os primeiros crentes de um povo. É uma experiência inesquecível, inigualável. Nada é comparável à alegria de colocar a mão e batizar os primeiros convertidos de um povo, de uma etnia. Aí a gente esquece todo o sofrimento, todas as lutas, todas as perseguições pelas quais passamos para pregar o Evangelho, quando nós nos deparamos com o surgimento de uma igreja cristã, bíblica, no meio de um povo não alcançado. Que o Senhor nos dê graça, meus amados irmãos, para que, como igreja, tenhamos a compreensão adequada do que Deus quer realmente de nós, como servos dEle, e compreensão que devemos ter em relação à missão dEle e à missão que Ele nos designou para realizarmos. Amém? Amém. Quando o presbítero Adilson entrou em contato comigo, nos convidando para essa conferência, eu tive duas sensações. A primeira de temor. E sempre falo com muito temor, por me considerar inadequado para o ambiente, para a situação e para o nível de uma igreja como essa igreja de Brasília. Mas a segunda sensação foi a de um desejo muito grande de compartilhar com os irmãos, e é isso que eu quero fazer hoje, amanhã e domingo, um tema que eu acho que, em parte, está esquecido por parte da igreja e, em parte, está distorcido por outros segmentos da igreja. E, então, entre o esquecimento e a distorção, a minha intenção é que nós voltemos para o texto bíblico e reflitamos sobre a relação entre missões e o reino de Deus. Qual é a relação entre missão ou missões e o reino de Deus? Sabe por quê? Porque, de fato, a impressão que a gente tem é de que o movimento evangélico como um todo, a igreja evangélica, especialmente no Brasil como um todo, ou esqueceu o tema do reino de Deus, ou distorceu esse tema, e tanto a distorção quanto a omissão ou esquecimento acabam trazendo para a igreja uma prática que não condiz com o evangelho anunciado e revelado nas Escrituras. Então, quando sugerimos o tema "Venha o teu reino entre todos os povos", foi com essa intenção, que nós pensemos em que posição nós estamos. Estamos na posição da omissão em relação ao tema e a sua correlação com a obra missionária, ou estamos no lado da distorção, apresentando um reino que não é bíblico, que não é o reino de Deus e que não vai trazer os resultados que Deus espera que venham a partir da ação da sua igreja no mundo. Nós já vamos ler o texto, mas deixe-me começar dizendo o seguinte: é possível uma igreja investir em missões pelo motivo errado. É muito possível e bastante provável hoje que igrejas se envolvam na obra missionária por razões equivocadas. Nesses anos todos de experiência missionária com povos indígenas e com tradução da Bíblia, eu tenho encontrado
as mais diversas motivações para a obra missionária. Eu tenho encontrado, por exemplo, competição como um motivo para uma igreja fazer missões e crescer. E não raro a gente ouve argumentos. A igreja presbiteriana foi a segunda denominação a surgir no Brasil. Só ficou atrás da igreja congregacional, que chegou um pouquinho antes. No entanto, somos uma das denominações menores e que menos crescem no Brasil. Nós precisamos crescer. E aí a gente coloca como motivação para a missão a nossa, como os cavalinhos dos times do Fantástico, não é? As outras denominações lá na frente, não é? A passos largos, lá vai a Assembleia de Deus, e olhando para trás, e o cavalinho gritando e dizendo: os presbiterianos estão na zona do rebaixamento. Não é? E outras denominações na frente, e aí Tadeu do Fantástico diz: e aí vem os presbiterianos, e lá vai o cavalinho dos presbiterianos, cansado, morto, soberania de Deus. Deus é soberano, Ele faz o que quer, Ele não precisa de mim, e a gente vai assim meio capengando como um cavalinho que está na zona do rebaixamento. Então, nós precisamos sair da zona do rebaixamento. O que nós temos que fazer para sair da zona do rebaixamento? Vamos fazer missões, vamos fazer evangelismo, vamos sacudir esse povo, sacode essa turma, vamos para o campo. E aí a gente vai e evangeliza, mas a nossa motivação qual é? A igreja presbiteriana é pequena demais. Mas será que essa é uma razão bíblica para se fazer missões? Será que essa é uma razão realmente que encontramos nas Escrituras para que nós nos envolvamos na obra missionária? Um outro motivo muito comum para se fazer missões, especialmente entre os jovens, é o romantismo. O jovem gosta de aventura. Então, quando ele ouve um missionário que está lá no deserto, no norte da África, ou ele está embrenhado nas selvas da Amazônia, e aí o missionário conta como ele escapou do jacaré, pulou, e aí escapou da cobra, e aí ele remou por 2, 3 dias, 4 dias, até chegar naquele lugar distante, e todos os nativos estavam ali pelados na sua frente, e ele debaixo daquele carvalho sagrado, pregou o evangelho, e todo o povo se converteu. O jovem que ouve isso diz: missões. O que eu estou fazendo aqui em Brasília? Eu tenho que ir para a escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso é vida? Vida é a desse missionário. Isso é que é vida. Eu vou para lá, eu quero essa aventura. E ele se envolve em missões por aventura, mas o que nós temos que perguntar é: devemos fazer missões porque missões é uma coisa tão extraordinária, surpreendente, exótica e diferente? Meus amados irmãos, só há uma razão para se fazer missões, e essa razão tem que vir das Escrituras Sagradas. A igreja precisa refletir sobre a Bíblia, a revelação de Deus, e encontrar nas Escrituras a razão da sua existência e a razão da sua missão. Sem essa compreensão bíblica de quem nós somos e por que devemos fazer o que estamos propondo a fazer, seria inútil o nosso envolvimento na obra missionária. Então, eu gostaria de começar falando sobre o reino de Deus, exatamente como Jesus começou. Então, eu convido os queridos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E vamos ler um pouquinho do texto, com um pouco mais de contexto, daquele versículo tema da nossa conferência missionária, que é Mateus 4,17. Esse é o tema da conferência, o versículo-chave da conferência, mas eu gostaria que nós lêssemos 12 a 17, depois a gente vai pular um pouquinho e vai fazer do 23 ao 25. Esse texto narra o início do ministério de Jesus, e ele é extremamente relevante
para que nós entendamos a natureza da missão de Jesus, porque só entenderemos a natureza da nossa missão se entendermos a natureza da missão de Jesus. A nossa missão deriva da missão de Jesus Cristo. Então, vejamos, Mateus 4, 12 a 17 e depois 23 a 25. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora versículos 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Esse é o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu quero que vocês se tornem linguistas nesta noite. É possível que haja gente aí com muita algeriza a linguística, a gramática ou qualquer coisa dessa natureza, mas nós vamos fazer uma análise do texto. Há expressões aqui muito importantes que vão nos dar dicas de qual era a mensagem que Mateus estava querendo passar quando ele narra o início do ministério de Jesus Cristo, a maneira como Jesus exercia o seu ministério, mas também, e mais importante de tudo, é em relação ao conteúdo, o que Jesus fazia ou anunciava ou pregava no seu ministério, que são coisas extremamente relevantes para o nosso ministério e para a nossa missão hoje. Tá bom? Então, eu vou me concentrar a partir do versículo 23, nós lemos 12 a 17, para que os irmãos tenham o contexto. O texto ali, os irmãos percebem aí pelo capítulo 4, que logo após o batismo, Jesus passou um período no deserto, e nesse período ele foi tentado por Satanás. E daí, então, ele volta, e essa volta de Jesus culmina com a prisão de João Batista. Os irmãos se lembram muito bem, João Batista é associado no Novo Testamento como aquele que cumpre a profecia do Antigo Testamento de uma voz que iria clamar no deserto, apontando para um momento novo e especial na história da revelação de Deus, quando o Messias chegaria e anunciaria o reino de Deus, ou o reino dos céus, na linguagem de Mateus. E aí, então, João sai na beira do Rio Jordão e ele anuncia que o reino de Deus está chegando, que aquele escolhido por Deus, ou o Messias, o ungido, estava para chegar, e ele era aquela voz que clamava no deserto, preparando o caminho para esse ungido do Senhor. João Batista, então, agora é preso e não sairá da cadeia porque será morto. Então, Jesus muda de cidade, vai para Cafarnaum, estabelece Cafarnaum como a sua base missionária, e a partir dali, diz o texto, que ele percorre toda a região da Galileia, fazendo 3 coisas que nós vamos examinar com detalhes à medida que a gente vai analisando o texto. Então, a primeira análise linguística que eu convido os irmãos a fazerem, e que é relevante para entendermos o ministério de Jesus, está aí no primeiro verbo do capítulo 23. Qual é? Percorria. Percorria Jesus toda a Galileia. Se o narrador, Mateus, tivesse escrito percorreu Jesus toda a Galileia,
Haveria alguma diferença semântica entre percorreu e percorria? Há claramente uma diferença em termos de aspecto verbal, não é? Entre percorreu e percorria. Mateus poderia ter dito, Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e anunciando o evangelho do reino e curando as pessoas. Mas ele preferiu colocar Jesus percorria. Esse aspecto imperfectivo, esse aspecto de inconclusão, é uma dica do autor para mostrar que o ministério de Jesus era um ministério dinâmico. Jesus não estava exercendo o seu ministério dentro de 4 paredes. Jesus não tinha um templo para pregar propriamente, e ele não escolheu, curiosamente, a região sul de Israel, onde era, de fato, o centro religioso. O ministério de Jesus, como o de João Batista, nascem na periferia. Eles nascem de uma forma extraordinária como uma alternativa, e a alternativa de Deus à religião estabelecida de Israel. Imagine-se vivendo no século I. Imagine-se vivendo na Palestina, no século I, um país ocupado por um grande império, um império mundial, um povo de força bélica, de conhecimento tecnológico avançado, e de repente você está na Palestina, você está experimentando opressão, a religião oficial já se entregou, os saduceus que dominavam o templo, dominavam o sacerdócio, já haviam se aliado aos romanos, eles nem acreditavam mais na palavra de Deus, na ressurreição, em outras coisas fundamentais das Escrituras, eles estavam com uma espécie de religião muito mais voltada para a política e muito mais voltada para o social. Alguns grupos haviam reagido a isso, especialmente os fariseus, mas os fariseus, conquanto fortes do ponto de vista da interpretação da lei, eram fracos do ponto de vista político, porque eles haviam feito oposição aos romanos, e os romanos jamais iriam colocar um fariseu como sumo sacerdote. E, de repente, uma notícia surge na Palestina. Você ouviu falar dele? Dele quem? Do Rabi. O Rabi que está percorrendo a Galileia, ele fala diferente. Tem alguma coisa na fala dele que é diferente dos escribas e dos fariseus. E agora ele está trazendo uma mensagem que nós estamos curiosos para saber. Ele está falando sobre o reino. Que reino é esse? Que rei é esse? Será que é aquele que nós aguardamos há tantos anos? Agora chegou, finalmente chegou. Será que Jesus é de fato esse rei tão esperado? E agora, finalmente, aquilo que os profetas anunciaram será concretizado na pessoa desse Jesus? E o texto diz que as multidões iam atrás do Senhor Jesus para ouvir a sua mensagem, porque ele falava como quem tem autoridade. Então, a primeira informação que nós temos do texto é de que o ministério de Jesus era um ministério dinâmico, contínuo. Jesus não ia simplesmente e foi, mas ele ia, continuava indo e percorrendo e girando e anunciando nos lugares onde a religião de Israel não estava disposta a chegar. Tanto João Batista quanto Jesus escolheram o deserto como seu púlpito e as pessoas iam atrás para ouvi-lo. E a gente vê isso na história da igreja cristã. Quanto mais a igreja se institucionaliza, mais ela perde da essência do evangelho, mais ela perde da essência do reino, e ela passa a estabelecer um reino para si mesma. Ela se torna o seu próprio reino e deixa de exercer a função para a qual foi criada pelo Senhor Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, e aí vem 3 verbos no texto que mostram o que Jesus fazia ao percorrer a Galileia. O primeiro, ele ensinava nas sinagogas. A sinagoga era uma coisa do período intertestamentário e do Novo Testamento.
não encontramos no Velho Testamento. Mas era um centro de estudo das Escrituras, e todos os judeus frequentavam as sinagogas, havia dezenas delas na Palestina e em outras partes do mundo também. E tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo utilizaram essa estratégia de, aos sábados, ir ensinar as Escrituras nas sinagogas. Jesus teve muita oportunidade de anunciar o reino de Deus na sinagoga. Na verdade, ele começou assim, em Nazaré. E quando ele lê a profecia e diz que aquela profecia havia se cumprido nele, ele quase foi morto na sua própria cidade. E teve que sair de lá e ir para outra região, e foi para Cafarnaum, onde começou, de fato, o seu ministério itinerante, anunciando o reino de Deus. Ele ensinava, ele pregava o evangelho e ele curava os doentes. O nosso tema, para começar hoje à noite, é o evangelho do reino. E essa é a expressão que nós encontramos aqui. Ele anunciava o evangelho do reino. Se você conhece um pouquinho de linguística, você vai saber identificar esse tipo de estrutura, evangelho do reino. Quando nós ensinamos linguística e tradução lá na Missão Além, a gente faz sempre referência a esse tipo de estrutura. Você tem dois substantivos e uma preposição, no caso do português. Há outras línguas que nem têm preposição ou pós-posição, e poderia ter apenas uma aposição ou algum outro afixo morfema que indicaria essa relação entre os dois substantivos. Para resumir, nós chamamos isso de estrutura genitiva. Evangelho do reino. Qual é a relação entre o evangelho e o reino? Eu posso falar de João de Maria, casa de Pedro. Eu posso usar esse tipo de estrutura com vários significados. Há pelo menos 23 possibilidades de análise de uma estrutura genitiva no Novo Testamento. 23 funções, 23 possibilidades. Qual é a relação entre evangelho e reino? Esse é o meu foco hoje à noite. Eu quero que os irmãos entendam o que Jesus está anunciando quando Mateus diz que Jesus saía, percorria e ele pregava ou proclamava, anunciava o evangelho do reino. Há duas palavras extremamente importantes aqui nesse texto. A primeira é evangelho. O que é o evangelho? E a segunda é o que é o reino. E quando as duas estão juntas, qual é o evangelho do reino? E a gente pode ver na história da igreja o debate entre os teólogos e missiólogos em relação ao significado disso. Nós temos dois extremos hoje no Brasil e em outras partes do mundo em relação à definição do que é evangelho do reino. Na década de 60 e 70 surgiu a chamada teologia da libertação. A Igreja Católica mergulhou em peso na teologia da libertação, até recentemente com Leonardo Boff e alguns outros teólogos. E a Igreja evangélica também, com, na época, o presbiteriano Rubem Alves e outros teólogos da América Latina, que interpretavam o evangelho do reino como uma libertação sociopolítica. Esse evangelho que vai à favela, esse evangelho que vai e tira o pobre. Ainda hoje nós temos aí, não é, a base das comunidades eclesiais de base. Nós, trabalhando com indígenas, quantas vezes eu fui defrontado com o tipo de evangelho que eu pregava, e algumas pessoas que eram proponentes da teologia da libertação diziam para mim assim: esse evangelho que você está pregando é irrelevante, é inútil. O evangelho que realmente vai ser relevante para esses povos aqui é se nós conseguirmos tirá-los da miséria. E há muitas pessoas que fazem essa análise do ministério de Jesus. Jesus foi um rebelde do ponto de vista político que
abriu mão de toda aquela linha política de Jerusalém e de Israel, dos romanos, e ele está propondo uma revolução social. E as massas, as pessoas das camadas inferiores, seguiram a Jesus porque estavam cansadas da opressão. Então, o evangelho é libertar o indivíduo da opressão. E por falar em opressão, nós brasileiros somos craques em experimentar a opressão de políticos e de sistemas governamentais, e estamos cansados disso tudo. Então, quando estamos num contexto assim, é muito fácil e muito comum que surja uma interpretação dessa expressão Evangelho do Reino com uma conotação até marxista. Mas o capitalismo não iria ficar para trás. E eles também iriam dar a sua versão do Evangelho do Reino. E a versão capitalista do Evangelho do Reino é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é para o capitalismo o que a teologia da libertação é para o marxismo. Enquanto uma teologia está dizendo que a essência do Evangelho de Jesus Cristo é a libertação da opressão social, a outra teologia está dizendo o cerne do Evangelho é a prosperidade material. Então você encontra os dois lados pregando evangelhos. Mas a questão é qual é o Evangelho bíblico. E quando Jesus está dizendo aqui, quando Mateus está dizendo que Jesus percorria anunciando o Evangelho, o que a própria Escritura nos revela a respeito do Evangelho do Reino de Deus? Então, vou passar rapidinho aqui para os irmãos algumas informações sobre o Reino de Deus. O Reino de Deus é previsto no Velho Testamento, mas é um termo técnico. Há um sentido geral em que Deus governa todas as coisas, porque Ele é o Criador, e Ele governa todas as coisas. Mas há, no sentido técnico, separado e especial nas Escrituras, em que a Bíblia não está falando desse governar geral de Deus, está falando de um governar especial, de um momento na história da humanidade em que Deus se manifestará de forma clara e inequívoca, e Ele vai começar aquilo que prometeu no Antigo Testamento, que Ele prometeu a Abraão e que Ele revelou na história da redenção. Ele vai fazer algo de forma tão extraordinária que Ele mesmo irá governar as pessoas. É esse o sentido de Reino de Deus nas Escrituras Sagradas. E o Antigo Testamento, especialmente com Isaías e outros profetas, estão anunciando esse momento especial, quando o próprio Deus se fará presente no meio da humanidade e Ele vai liderar a recriação de todas as coisas a partir do seu reino e a partir de um povo que Ele escolheu e que Ele vem chamando para que esse povo seja as primícias do seu reino. A segunda informação que nós encontramos nas Escrituras sobre o reino de Deus é de que há uma nuance presente e uma nuance futura. Mas aí nós evangélicos estamos divididos. Há grupos evangélicos para os quais o reino de Deus é algo absolutamente futuro. Na nossa tradição reformada, presbiteriana, nós entendemos que o reino de Deus está presente, porque o texto diz que Jesus disse, no verso 17, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O problema é que a palavra próxima em português dá o sentido de estar para chegar, mas na língua grega dá o sentido de estar à mão, está aí, já está presente. Então, quando se diz o reino de Deus está próximo, não é que ele está para chegar, é que ele chegou. O reino de Deus está à mão, o reino de Deus está disponível, o reino de Deus se faz presente. Então, há um aspecto do reino de Deus em que Jesus já está reinando com Deus, e o reino é presente, mas há um outro sentido em que ele é futuro, e é por isso que na oração do Pai Nosso, nós oramos, venha o teu reino.
porque há um aspecto da realização do reino de Deus que será futuro na segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus disse em João capítulo 18, verso 36, que o reino dele não era deste mundo. Não é? Por muitas vezes, os judeus tentaram fazer de Jesus um líder revolucionário e um rei físico de Israel. Expulsando os romanos, a expectativa deles era muito grande. E Jesus fugiu daquela perspectiva deles e muitas vezes teve que dizer para eles, o meu reino não é desse mundo. Em outro momento ele disse, o reino de Deus está dentro de vós, para mostrar que havia uma nuance espiritual e não física no presente estágio do reino de Deus. Uma terceira coisa, o reino é a realização de Deus de restaurar toda a criação, começando pelos homens. O reino de Deus é a ação de Deus de restaurar toda a sua criação. E ele vai fazer isso começando pela restauração do ser humano. Vamos lá, meus irmãos, vamos mais rapidinho para a gente terminar. Uma outra verdade que nós encontramos nas Escrituras em relação ao reino de Deus é de que o reino deve ser anunciado pelo Evangelion, pelo Evangelho. É o Evangelho que desvenda o reino de Deus para os povos. É através do anúncio do Evangelho que as nações tomam conhecimento deste novo momento especial na história da criação, em que Deus se faz presente como ser humano encarnado e ele começa a restauração de todas as coisas. É por isso que o Evangelho é boa notícia. O Evangelho é boa notícia porque ele descortina a realidade do reino de Deus para o mundo caído e pervertido. Em Mateus 13, nós encontramos a realidade de que o reino de Deus se expande. E em muitas parábolas nos evangelhos, nós encontramos a noção, Jesus comparando o reino de Deus, ele compara, por exemplo, com uma semente, ele compara com uma semente de mostarda pequenininha, que de repente se transforma numa árvore extraordinária e os pássaros fazem ninho. Esse texto para mim é marcante, eu não esqueço o momento que, como consultor de tradução, eu estava verificando essa tradução de Mateus para a língua Tembé. Os colegas Paulo e Kézia e Lídia, da Missão Além, estavam fazendo a tradução de Mateus, e eu, como consultor, fui fazer a verificação para ver se a exegese estava correta e se o povo compreendia realmente a mensagem. E eu estava um pouco preocupado, porque isso é uma linguagem metafórica, e metáfora é uma coisa que é definida por cada cultura. Você não transpõe metáfora, não é? É muito difícil transpor uma metáfora sem explicação para um outro povo. E aí eu queria saber o que aquele jovem Tembé entendia dessa figura do reino de Deus. O reino de Deus é comparado com uma semente que de repente se transforma. E aí eu fiz a pergunta para o rapaz, escuta, você acha que Jesus está falando de árvore mesmo aqui ou é alguma outra coisa? Ele disse, eu acho que não é sobre árvore que ele está falando. Sobre o quê? E ele respondeu, eu acho que ele está falando de si mesmo. Eu acho que ele é essa semente. E aí, de repente, ele cresce tanto o trabalho dele, que as pessoas, assim como os pássaros fizeram ninho na árvore, vêm e se refugiam em Jesus Cristo. Eu disse, nossa, essa é uma excepcional teologia, não é? E compreensão do texto bíblico. O texto é esse reino de Deus, é essa ação extraordinária de Deus redentor em Jesus Cristo, de restaurar todas as coisas e aprove a ele iniciar, mandando que nós saiamos pelos 4 cantos da terra e convidemos todos os povos, anunciando-lhes essa boa notícia de que o reino de Deus chegou. Quais seriam, irmãos, as implicações da noção de reino de Deus bíblica para a nossa missão? Vamos lá, algumas implicações.
A primeira é que a salvação deve ser vista como sendo mais do que simplesmente tirar alguém do inferno. Presta atenção. Isso é muito importante, queridos. Presta atenção. Eu acho que há muita gente pregando o evangelho hoje e nós estamos passando uma versão de evangelho tão reduzida e tão caricata que as pessoas estão achando que elas precisam crer em Jesus Cristo, elas precisam crer em Deus, porque senão elas vão para o inferno. E isso é verdade. A Bíblia deixa claro que quem não crer em Jesus Cristo, de fato vai para o inferno. Mas o Evangelho do Reino nos livra e nos liberta de uma redução em relação. Você não é salvo por Cristo apenas para você ser liberto do inferno, você é salvo por Cristo para experimentar o reino de Deus. E a falta de ênfase no reino e no reino presente e na alegria de viver no reino faz com que nós tenhamos crentes nas nossas igrejas que fariam qualquer coisa se de repente Deus dissesse, já não tem mais inferno. Eu vou abolir o inferno, não tem mais inferno. Sabe o que iria acontecer? Muita gente iria embora das igrejas. Muita gente iria abandonar o evangelho, porque a única razão de estar na igreja é medo de queimar no inferno. Quando nós chegamos entre os Tembé, logo me disseram assim, olha, tem bem uns 40 crentes aí na aldeia. Eu disse, é mesmo? Como é? Eu pensei que eu tinha sido o primeiro missionário a chegar lá, como é que tem 40? Eu disse, não, passou aqui um pregador, subiu num barco aqui, fez um culto, e ele disse o seguinte, quem não aceitar Jesus, Deus vai jogar num caldeirão de breu. Breu, vocês sabem, né? Aquela resina, é uma resina que tem na floresta amazônica, é retirada da árvore, você toca fogo naquele trem ali e ele queima mesmo, sem parar. É a lanterna dos Auaguajá, por exemplo. Eles colocam num pau assim, tocam fogo e eles andam à noite, e aquilo vai iluminando o caminho. Aí eu saí procurando os 40. Você é crente? Eu não. Você é crente? Eu não. Você é crente? Eu não. Eu digo, mas vocês me passaram a informação de que vocês eram crentes, que passou um pregador aqui, e o camarada disse, meu amigo, ele falou aí que Deus ia jogar todo mundo no caldeirão de breu, mandou perguntar quem não queria ir para o caldeirão de breu, levante a mão. Eu levantei, porque eu não queria ir para o caldeirão de breu. Mas ele não entendeu absolutamente nada do evangelho. Ele não tinha a menor percepção de que o que Deus está fazendo é criando uma coisa extraordinária e convidando a humanidade, aqueles a quem Ele escolheu, para usufruir da sua presença e a Ele glorificar e gozá-lo para sempre, como diz o nosso catecismo. Mas se o evangelho que nós pregamos não é evangelho do reino, se a gente prega simplesmente, você vai para o inferno, você faz isso, você faz aquilo outro, as pessoas veem o evangelho não como uma boa notícia, é uma má notícia, mas o evangelho é uma boa notícia, porque Deus está trazendo aqueles que Ele escolheu, transformando-os em Jesus Cristo e colocando para viverem como a expressão protótipa daquilo que virá no fim dos tempos, o reino eterno do Senhor. A noção de reino na missão traz alegria e conforto e traz o sentimento de que você não está apenas sendo salvo de, mas você está sendo salvo para. E se você não tem alegria na vida cristã, você precisa ler as Escrituras novamente. Porque o evangelho que você recebeu foi uma caricatura do evangelho, não é o evangelho que Jesus pregou e não é o evangelho que Paulo pregou. A segunda implicação é que é papel da igreja deixar claro ao mundo que começou o escatom e o rei está voltando para dominar. A escatom é essa expressão nas escrituras que nós encontramos, os últimos tempos. Os últimos tempos já começaram, queridos. Esse é o problema com certas teologias que tem por aí que colocam os últimos tempos como uma coisa tão distante, tão longe. Nós já estamos vivendo os últimos tempos.
E é papel da igreja sair por todos os cantos da terra, à semelhança de Jesus, dinamicamente, e anunciar esse evangelho do reino extraordinário de Deus, já inaugurado, e que se completará na volta do Messias Redentor, aquele que virá para governar o mundo inteiro. Terceira implicação, que a comunidade do reino se alegra em pertencer a ele e a anunciar a boa notícia a todos os povos. Você tem alegria na vida cristã? Você é alegre por pertencer a Deus? Você é alegre por pertencer a Cristo? Ou a vida é, como diz o povo lá do Nordeste, é um pau de sebo. Você sabe o que é pau de sebo, né? Na festa de São João, os camaradas colocam lá um bocado de graxa em alguma coisa e agora ganha quem subir lá naquele trem, lá em cima, para pegar a prenda que está lá em cima. E o camarada sobe, escorrega e desce, sobe, escorrega e desce. A vida cristã parece que é assim para muita gente. É um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Um dia o camarada está crente, outro dia ele está desviado, ele está com o pé na igreja, outro está no mundo, né? Aí o pastor chama e diz, meu filho, o que está acontecendo? Você já tem 3 domingos que você não vem na igreja. Ah, pastor, foi não sei o que e tal. O coração dele já está lá longe, rapaz, não tem... Ele não tem prazer no reino de Deus, ele não tem prazer na vida cristã. Como é que ele vai anunciar esse evangelho do reino para outras pessoas se ele não está experimentando a alegria de pertencer a Deus? Algumas aplicações rápidas para a gente terminar. Biblicamente, o fim será a recriação de todas as coisas. Apocalipse 21, 5. E Deus está convidando o seu povo a participar com ele. A missão é dele. Mas ele nos deu o privilégio e a graça de sermos cooperadores dele, para usar a linguagem do apóstolo Paulo. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, meus irmãos. Você sabe o que é isso? O Deus soberano, criador de todas as coisas, que amou a humanidade de forma tão extraordinária que mandou o seu único filho para morrer na cruz. Esse Deus todo-poderoso, soberano, poderia ter mandado os seus anjos poderosos para anunciar o evangelho, mas ele diz, não, eu quero outros cooperadores. E esses cooperadores são esses que eu vou chamando. E ele vem chamando por meio de Cristo e do evangelho de Cristo. E à medida que você entra na fileira, você já não é mais um espectador, você é um agente do reino. A teologia do reino resgata uma noção de missão que está muito perdida nas nossas igrejas, e eu termino com isso. A noção de missões que nós temos é, eu sou missionário, vocês são quem? Eu sou missionário. Fui lá, estudei, penei para aprender uma língua ágrafa, anotei, e eu ouvi, estou quase surdo, porque eu ouvi tanto gravador na língua, né? Você ouve 50 vezes um negócio desse, para você, né? Aí, agora estou ficando surdo. Eu sou um missionário. E vocês são o quê? Quem são vocês? A teologia do reino coloca uma igreja completa como agente desse reino. Não é um grupinho aqui, outro ali, e uma maioria sentado, assim, maravilhado com as experiências do missionário. Todos nós somos missionários, porque todos nós somos agentes do reino. Meus irmãos, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Venha o teu reino entre todos os povos. Amém. Excelente, glória a Deus. Querido, o Zazo já está vindo aqui com a Doca, cantar mais uma canção. Vai cantar sozinho? Então ele vai vir sozinho, mudar os planos. Eu cometi um erro, faz parte,
Primeira vez, né, a gente comete alguns erros, né? Né, Claudiane? Encontra-se aqui na igreja conosco a amada esposa do pastor pregador, nossa querida Laodiceia. Laodiceia ainda está aí, ela saiu. Podia ficar de pé, por favor. Laodiceia, esposa desse querido pastor. Obrigado pela sua presença. Deus continue lhe abençoando e lhe usando grandemente. Amém, querida? Zazo, por favor. De carona na Arca de Noé, graças ao nosso Deus que nos insere na dimensão do reino, eu creio que foi assim com aquele moço chamado Noé, e é assim com a gente também. Choveu bem mais de uma semana, é hora de compor meus versos, só pra lembrar o que passou, a chuva foi levando embora, e um passarinho na janela que bateu asas foi embora. Vem nos lembrar, não tem mais chuva, a gente pode construir agora. Olhar pra trás já não é hora, vamos recomeçar. Um arco-íris pra nos lembrar de uma promessa, um novo dia. Já não é hora, vamos recomeçar. Um arco-íris pra nos lembrar de uma promessa, um novo dia. Não chove há mais de uma semana, é hora de compor os versos meus, só pra lembrar. A vida apenas começou para quem andar com Deus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Apresento agora o momento Missões em Ação. Temos vários missionários que são apoiados pela nossa igreja, e alguns deles vieram participar da Conferência Missionária Infantil. Vamos assistir a um pequeno vídeo dos irmãos Tiago e Ludmila Marshall, que gravaram uma pequena saudação para todos.
Convido a todos a se colocarem de pé para que possamos orar por esse missionário e a sua família. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela palavra do pastor Norval e abençoe os outros dias da conferência missionária. Abençoe todos os missionários que vieram participar e que o Senhor possa estar com cada um deles. Abençoe o Tiago e a Ludmila, que eles possam falar para as crianças o que o Senhor quer que elas ouçam. No nome de Jesus, amém. Vamos continuar de pé só para a gente fazer uma oração final e receber a bênção, pois o Tony tem umas comunicações para você. Espero que esse tempo nosso aqui, de fato, renove a nossa alegria em pertencer ao Senhor e servi-lo com nossos dons e talentos. Espero chegar no final do domingo, né, Fernando? Bem cheio, coração ardendo de alegria de viver para um Deus tão maravilhoso. Pai, nós queremos te agradecer pela bondade infinita do Senhor, essa graça maravilhosa que nos alcançou e que é insistente em nos chamar para experimentar, desfrutar de alegria na presença do Senhor, não nas coisas desse mundo que são passageiras, mas na tua presença, no relacionamento de intimidade com o Senhor, nesse reino maravilhoso de um rei que é eterno, que é dócil, que transforma, que sustenta, que provê e que age para que, através das nossas vidas, o Senhor mesmo seja conhecido. Muito obrigado. Obrigado porque começamos nesse tempo de reflexão, sendo convidados pelo Senhor a resgatar essa alegria de pertencer ao Senhor, essa alegria de viver como cidadãos do reino eterno, já desfrutando aqui, ainda que de forma muito pequena, tudo aquilo que o Senhor tem preparado e que gozaremos na eternidade. Ah, Pai, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de gratidão e enche o nosso coração de desejo por testemunhar desse Evangelho, para que outros que ainda não conhecem, que não participam dessa alegria, também possam participar. Que tudo isso redunde em louvor, em adoração e glória do Teu santo nome. Pois nós pedimos, orando em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio anunciando o reino. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o Todo-Poderoso, e as consolações, a comunhão e a unção do Santo Espírito seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a vida, sobre a igreja de Jesus espalhado por esse mundo, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Você pode se sentar, por favor.